Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rui, dando continuidade à nossa disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. Iniciaremos agora a nossa 9ª unidade e última unidade deste módulo 2. Falaremos então sobre as doenças que acometem o sistema imunológico. Citarei 3, porém existem várias outras patologias que acometem esse sistema. Assim como os outros órgãos, ou melhor, os outros sistemas já supracitados, conforme as outras unidades, falamos das principais doenças, ou as mais comuns, ou até mesmo as mais interessantes de estar sendo citadas. Porém, existem inúmeras doenças que poderíamos ficar aqui vários e vários dias, várias horas, enfim, falando só sobre patologias de todos os sistemas existentes no corpo humano. Dando início aí, podemos citar o lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, que é uma doença do sistema imunológico que podem afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como a pele, articulações, rins, cérebro, entre outros, causando sintomas como fadiga, febre e dores nas articulações. A patologia ela começa a manifestar no organismo quando o sistema imunológico ataca as próprias células dos tecidos dos órgãos, sendo assim as células saudáveis, logicamente levando à disfunção desses órgãos atingidos. A doença não tem cura, porém o tratamento está relacionado à progressão da doença, ou seja, evitar que ela se progrida ainda mais, levando aí o quê? Uma melhor qualidade de vida para este paciente que é acometido por lúpus até então. E qual seria o tratamento mais específico até então, professor? Anotem aí e acompanhem comigo. O tratamento ele pode estar incluído em relação ao uso de anti-inflamatórios, protetores solares, corticoides tópicos para pequenas lesões cutâneas, além de revolucionárias infusões de medicamentos conforme prescrição clínica. Vitiligo, em relação às doenças do sistema imunológico, seria a doença mais comum deste sistema. É caracterizada como uma doença cutânea que causa a perca gradativa da pigmentação da pele, podendo gerar o surgimento de manchas em todo o corpo. A patologia pode afetar pessoas de todos os tipos de pele, mas costuma ser mais perceptível em indivíduos com pele mais escura. E estima-se que cerca de 1% da população pode possuir essa condição impactante aí em desenvolver o que nós conhecemos como vitiligo. Em relação ao vitiligo, podemos citar aí o exemplo do Michael Jackson. O Michael Jackson ele era de uma coloração mais escura e ele possuía vitiligo. Só que como assim, professor? Como que do nada ele ficou branco da noite para o dia? Não necessariamente da noite para o dia. Porém, o mesmo ele fez com que a progressão dessa doença avançasse de uma forma mais severa. Fez uso de medicamentos para acelerar o processo do vitiligo. Logicamente, ele atacou diretamente as células da pele, a qual é responsável por produzir a melanina, a qual dá cor mais escurecida para a pele, fazendo assim com que essas células morressem e então ele ficasse branco, como de fato ele queria ficar na época. Ela ocorre quando as células formadoras de melanina morrem ou deixam de produzir o pigmento que garante a cor da pele, dos cabelos e até mesmo dos olhos. O tratamento varia de acordo com o quadro clínico de cada paciente e costuma controlar e desacelerar a doença, o que não foi o caso do Michael Jackson, o qual acelerou a doença. Mas a sua eficácia depende muito do organismo de cada um. Pode ser que o tratamento seja eficaz para um certo indivíduo, mas para outro indivíduo não. Justamente por conta da anatomia, justamente pelas condições clínicas do paciente, entre outras características que vai diferenciar ou, enfim, separar um indivíduo de outro. Logicamente falando, as características do próprio organismo. A anemia perniciosa, ela é caracterizada pela redução do número de glóbulos vermelhos no sangue, devido à incapacidade do intestino de absorver adequadamente a vitamina B12. Lembrando que a vitamina B12 tem uma grande função no corpo, que seria a produção dos glóbulos vermelhos. E o que os glóbulos vermelhos têm função no organismo, professor? Transporte de oxigênio e transporte de nutrientes para todos os tecidos do corpo. Logicamente, pessoas que apresentam a disfunção em relação ao metabolismo e absorção da vitamina B12, essas pessoas vão ter uma diminuição na consistência em relação à produção desses glóbulos vermelhos,
resultando aí em casos de anemia e outras características. Anotem quais são as principais características da anemia perniciosa. Seria diarreia, constipação, fadiga, perca de apetite, déficit de atenção, dificuldade de respirar, entre outros. Entre outras palavras, o sistema imunológico de uma pessoa que é acometida pela anemia perniciosa, acontece o que nós conhecemos como agressão às células do intestino. Essas células seriam as responsáveis pela absorção, mais especificamente da vitamina B12. Logicamente, o tratamento está relacionado à alta ingesta de vitamina B12, ou melhor, nivelar ou conseguir deixar os níveis de B12 na corrente sanguínea em relação aos parâmetros normais, para que o paciente tenha aí o favorecimento da produção de glóbulos vermelhos. Terminamos aqui a nossa 9ª e última unidade no módulo 2. Como já falei nos outros vídeos, espero que vocês revejam todos esses vídeos quantas vezes for necessário. Lembrando que existem várias outras patologias de todos os sistemas já citados. E até breve. Nos encontramos aí no 3º módulo.